Matemática, simples, simples, simples e prática. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Dando continuidade à correção do processo seletivo da Universidade Federal de Minas Gerais, a EBAP 2022, eu trago a correção da questão número 23. E o tema da aula é expressão numérica, né? Aqui parece ser uma questão simples, mas tem muitas habilidades que você pode adquirir assistindo essa videoaula. Olha, analise as sentenças a seguir. Primeiro vem aqui uma dízima periódica, né? Que repete os períodos, os pedaços. E aqui vem frações. Então, primeiro eu vou transformar essa dízima periódica em fração. Lá no 8º ano do ensino fundamental, 7º, 8º ano, a gente aprende a encontrar a fração geratriz dessa dízima. Como que a gente faz isso? A gente chama essa dízima de x, porque eu não sei que fração deu origem a ela por enquanto. Mas se você multiplicar isso tudo por 10, 10x, você multiplica também a parte da dízima por 10 e traz um representante da dízima para antes da vírgula. Aí você faz uma continha de menos, 10x menos x, 9x. Faz uma continha de menos do que está antes da vírgula, 6 menos 0 é 6. Veja que o que está depois da vírgula é praticamente igual. Tem infinito 6, então aqui morre, né? Isolando o x, x é igual a 6 nonos, simplifica e simplifica. X é igual a quanto? 6 dividido por 3, 2, e 9 dividido por 3, 3. Então, a dízima 0,6666, ela gera a fração 2/3. Então, vou reescrever isso aqui com 2/3 no lugar dessa dízima. 2/3 dividido por 3/5, porque se um está sobre o outro, está dividido pelo outro, igual a 10 nonos. Vamos ver se isso é verdade. Divisão de frações, a gente multiplica cruzado. 2 vezes 5, 10, né? 3 vezes 3, 9. Olha que bacana, deu exatamente a mesma coisa. Então, essa afirmação é verdadeira. A segunda já envolve aqui expoente fracionário, número irracional. Olha quanta habilidade dá para a gente assimilar aqui. Quando o expoente é negativo, você inverte a base. Essa base, que era 2/1, passa a ser. Então, aqui, embora não tenha esse 1, né, é invisível, mas na verdade ele existe, só porque quando é dividido por 1 a gente não coloca porque não faz nenhuma diferença, né? Mas tá aí o 1. Quando o expoente é negativo, a gente inverte a base. O que era 2/1 passa a ser 1/2 e o expoente fica positivo. Quando o expoente é negativo, você inverte a base e ele fica positivo, né? Então, no lugar que antes era 2 elevado a menos 3 meios, agora é 1 meio elevado a 3 meios positivo. 1 meio elevado a 3 meio positivo, dividido por... Aqui eu vou dividir ambos os denominadores por 5, eu posso fazer isso, porque esse 5 é divisível por 5, 20 também é. 5 dividido por 5 dá 1, e 20 dividido por 5 dá 4. Vou até anotar aqui. Agora é tentar tirar esse 2 aqui do radical. Como que eu tiro um 2 aqui do radical? Basta eu dividir o expoente dele pelo índice da raiz. Então, vai ficar 2 elevado a 1 meio. Quando você tem um número aqui dentro do radical, para tirá-lo do radical, basta você dividir o expoente dele, como não tinha expoente, eu pus o 1, pelo índice da raiz, que também, como não tem o índice aqui, é porque é a raiz quadrada. Aqui vale 2. Então, 2 elevado a 1 meio. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar em cruz, produto dos meios e dos extremos. 1 meio elevado a 3 meios... vezes 4 é igual a esse vezes aqui, vai continuar 2 elevado a 1 meio. Eu vou passar uma vez só para colocar esse 2 em forma de potência. 2 ao quadrado é o mesmo que 4, então vai lá 1 meio elevado a 3 meios, como está, no lugar de 4, 2 ao quadrado, igual 2 elevado a 1 meio. Veja que agora está só aproximando, aqui eu tenho 1 meio, aqui tenho 2, então vou igualar as bases. 1 meio elevado a... Se eu pegar esse 2 e colocar ele no formato 1 meio, ele vai ser o quê? Elevado a menos 2, porque quando eu inverto o expoente de menos para mais, eu inverto a base. Veja que se eu inverter esse expoente de mais para menos também, eu inverto a base de 2/1 para 1/2. E isso precisa ser igual a 2 elevado a 1 meio. Será que é?
Na multiplicação de potências de mesma base, você conserva a base, que é o meio, e faz o quê? E soma os expoentes. E para eu somar esse com esse, já vou até tirar o menor múltiplo comum dos denominadores, que é 2. 2 dividido por 1 aqui, ó, dá, 2 por ele dá, então, 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. 2 dividido por 1, que está aqui, 2 vezes 2, que é lá do numerador negativo, vira 4. Veja, divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. 2 por 2, 1 vezes 3, 3. 2 por 1, que é o denominador desse menos 2. 2 vezes 2, 4. É igual a 1 meio. Vamos ver se é. Aqui eu vou ter 1 meio elevado a quanto? 3 menos 4, menos 1, menos 1 meio. Olha, isso aqui, 3 menos 4, menos 1. 1 meio elevado a menos 1 meio é igual a 2 elevado a 1 meio positivo? Será que é? Esse expoente é negativo. Se eu inverter ele e colocá-lo positivo, eu posso inverter a base. Aí vai ficar 2 elevado a 1 meio, que é igual a 2 elevado a 1 meio. Então também é uma afirmação verdadeira. A terceira afirmação aí, aqui já vieram 2 radicais, pegaram pesado, né? Então eu vou usar esse mesmo processo aqui, olha, 5 elevado a 1, aqui o índice é 2, ele vai sair 5 elevado a 1 meio, a gente divide o expoente dele pelo índice da raiz, 5 elevado a 1 meio, vou deixá-lo ainda dentro da segunda raiz, isso aí vai ser igual, 125 é o mesmo que 5 ao cubo, né? Aqui sobre 5. E agora eu posso multiplicar cruzado, produto dos meios e dos extremos. 3 vezes 5, 15. Eu poderia também tirar esse da raiz, tanto faz. Esse por aqui ele vai ser o 5 que estava aqui dentro, vou tirar esse expoente da raiz, 1 meio dividido pelo índice 2 da raiz. Olha, o expoente dividido pelo índice da raiz. Ali vou também tirar esse 3, colocá-lo 5 elevado a 3 dividido por 2, 3 meios, o expoente dividido pelo índice da raiz. 1 meio dividido por 2, a gente multiplica em cruz, então fica 1 dividido por 4, né, 1 quarto. Aqui, 5 elevado a 3 meios, multiplicação de potências de mesma base, conserva a base, conservei aqui o 5, que é a base, aqui eu resolvi, deu 1 elevado a 1 quarto, vezes 3 meios, porque a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, 15 é igual a 3 vezes 5. 1 quarto mais 3 meios, eu vou tirar o menor múltiplo comum, que é 4, dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. 4 dividido por 4 é 1, vezes 1 é 1. 4 dividido por 2 é 2, vezes 3 é 6. Então, vai ficar 15 igual a 3 vezes 5. Elevado a 1 mais 6 é 7, a 7 quartos. É a mesma coisa? Nunca. Porque para que desse 15, teria que ser 3 vezes 5 elevado a 1. Falsa essa afirmação. Então, a alternativa correta é a letra A, que diz que são verdadeiras as afirmações 1 e 2. Beleza? Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.